Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos à nossa live sobre as principais doenças relacionadas ao excesso de peso, né? Na verdade, os riscos que você está correndo por estar acima do peso, né? As doenças relacionadas ali à obesidade, ao sobrepeso, é isso que eu quero trazer para vocês hoje aqui na nossa live, tá bom? Espero que vocês gostem um pouquinho aí do conteúdo. Vamos falar selecionei pelo menos 20 doenças aqui para a gente falar hoje, que estão muito aí relacionadas ao excesso de peso, tá? Vou explicar um pouquinho do porquê também, né, que o excesso de peso pode desenvolver, né, chegar a desenvolver uma doença. Vou tentar explicar um pouquinho de uma forma mais fácil as vias ali, né, que isso pode acontecer. E a gente vai seguindo, tá? Fiquem à vontade para mandar as dúvidas, tá? Nos comentários aí, pode mandar. A gente tenta até o fim da live ler de todo mundo. Vamos lá, tô até meio enferrujado aqui, que fazia tempo que eu não fazia live, gente. Vamos lá. Eu quero começar falando aqui do principal, e acho que o que todo mundo tem mais medo, né? Que são as doenças cardíacas, né? As doenças do coração relacionadas aí ao excesso de peso. E assim, eu quero falar de física básica aqui para vocês entenderem, tá? O que é melhor? Quero que vocês me digam aí o que vocês acham, né? É mais fácil para o meu coração, que é uma bomba, né? O meu coração é uma bomba que bombeia sangue para o meu corpo. É mais fácil eu bombear sangue para um corpo de 120 quilos ou para um corpo de 70 quilos? O que vocês acham, né? Qual corpo vai exigir mais desse coração para ser bombeado, né? Qual corpo tem mais tecido para chegar sangue e eu tenho que mandar esse sangue mais longe, né? Pessoal entrando, boa noite, podem entrando aí. Então, o coração é uma bomba. Se eu tenho que bombear para um corpo mais leve, com menos tecido, eu tenho um trabalho mais fácil. Se eu quero bombear para um corpo mais pesado, 120 quilos, com mais tecido, eu vou ter mais trabalho para fazer esse bombeamento. Então, qual que é a grande questão? Você vai dar trabalho para o seu coração sempre que você está acima do peso, tá? E isso acarreta em várias coisas, tá? Só dentro de doenças cardíacas a gente já pode citar aí algumas, tá? O primeiro, que é o que eu falei que todo mundo tem mais medo, é o infarto, né? Mas por que o excesso de peso aumenta o meu risco cardíaco, aumenta o meu risco de infarto? Porque, né, com o excesso de peso você gera um processo inflamatório ali no seu corpo. Então, um processo inflamatório, você estando inflamado e às vezes comendo, né, alimentos de uma qualidade que não seja tão boa, você vai começar a aumentar o seu colesterol, né, os seus triglicerídeos, a sua glicemia, e isso tudo vai predispondo ao acúmulo ali daquela gordura lá nas artérias, né? E as artérias ali do coração, elas não são muito calibrosas, elas não são muito grossas, elas são mais fininhas. Então, se forma uma placa ali e interrompe o fluxo sanguíneo, ocorre um infarto naquela região. Então, infarto nada mais é do que uma artéria ali do seu coração que ficou entupida por uma plaquinha de gordura. E o que acumula essa gordura não é só o colesterol alto, é esse tecido, né, ali do seu vaso sanguíneo inflamado, né, porque está inflamado, o colesterol vai ali para tentar tampar essa inflamação, né? Na verdade, muita gente fala que ele é um mocinho que foi pego na cena do crime, ele está ali tentando ajudar, só que no fim vai acabar atrapalhando, né? E o grande causador disso tudo foi a inflamação, foi a alimentação, foi todo o estilo de vida que você tem ali que foi predispondo, né, a desenvolver esse acúmulo de colesterol ali nas suas artérias, tá? Então, esse é o primeiro, né, primeiro ponto aí que a gente pode colocar, infarto. Segundo ponto, ainda vou falar do coração, tá? A gente ainda está falando de um coração que tem mais trabalho para bombear para um corpo grande, para uma pessoa que está acima do peso. Segundo ponto, hipertensão. Por que eu fico com a pressão alta quando eu aumento o meu peso e quando eu perco o peso a minha pressão abaixa? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente perde 10 quilos de peso, a gente diminui 10 milímetros de mercúrio na pressão, de forma automática, gente. Então, se a sua pressão é 14 por 9, você vai perder ali 10 quilos, vai diminuir para 13. Então, de 14 para 13 já diminui o seu risco cardíaco.
só de ter emagrecido, olha que legal. Então, por que que estar acima do peso aumenta a minha pressão? Exatamente pelo que eu falei. Imagina que você tem 70 quilos, o seu coração tem um certo trabalho para bombear sangue para todo o seu corpo. Agora, quando você sobe esse peso para 120 quilos, por exemplo, tá? Isso é um exemplo hipotético, tá, gente? Você sobe o seu peso, você tem mais tecido para bombear. O sangue tem que ir mais longe. Para o sangue ir mais longe, eu preciso de mais potência ali no bombeamento para gerar mais pressão. Então, aumentando a minha pressão, eu vou acabar piorando também o risco cardíaco. E não é só por essa via, tá? Tem também a questão do açúcar do sangue, da glicemia, né? O açúcar do sangue um pouco mais alto pode puxar a insulina. Onde tem insulina tem água, ela vai causar mais retenção. Tendo mais retenção, você aumenta a quantidade de líquido ali dentro do seu vaso sanguíneo. Só que o nosso vaso sanguíneo é um sistema fechado. Para caber esse líquido a mais, eu tenho que aumentar a pressão ali dentro. Outro fator que pode te levar à hipertensão. Então você vê que é uma bola de neve, né? Começa a associar uma coisa aqui, um probleminha ali, outro problema aqui, e vai virando aquele monte de doença, tá? Então, falamos aí da doença cardíaca e da hipertensão. Agora, vou falar do segundo aqui, vamos dizer que é o segundo mais comum, todo mundo sabe aí, que é a diabetes, né? Quem aí tem dúvidas sobre diabetes, né? Todo mundo sabe, falou de diabetes, está falando ali do açúcar do sangue, né? Que está subindo o açúcar do sangue, está tendo um problema ali com o açúcar do sangue. E por que que o excesso de peso gera diabetes? Quando a gente está comendo, né? A gente vai começar a aumentar ali a célula de gordura, a demanda ali por um fluxo sanguíneo é maior, a demanda por criação de novos vasos, né, para irrigar todo esse tecido é maior e nem sempre o corpo vai dar conta. Então ele gera ali micropontos nas gorduras de falta de sangue. E é isso que gera inflamação, né? Quando a gente fala inflamação sempre fica muito vago, né? Mas o que essa inflamação com excesso de peso causa? São pontos ali que você estimula o seu sistema imune tentando compensar alguma coisa que não está dentro do normal. E quando você estimula o seu sistema imune, você inflama, né? Então, esse processo inflamatório, essas células, né, imunes, elas vão ligar em vários órgãos, né? Elas vão ligar em vários pontos das artérias, em vários pontos das nossas veias, em vários pontos de células diferentes do corpo, que começa a atrapalhar o funcionamento normal daquele tecido. Então, por exemplo, na sua célula de gordura lá, pode começar a criar uma resistência à insulina, porque está cheio de célula imune em volta ali, a hora que chega a insulina eu não consigo ligar nela. Aí você vai aumentando a resistência à insulina. Você tem a insulina, que é o hormônio que controla o açúcar do sangue, mas ela não consegue agir. E essa é a resistência à insulina. Isso a gente está falando no músculo, então você capta menos glicose pelo músculo. Estamos falando na gordura. Se não tem ali a insulina chegando, você não consegue armazenar direito a gordura e nem tirar direito a gordura dali. Então a gente está falando do corpo todo, né? Do fígado. Por que acumula gordura no fígado? Também está associado a isso, né? A inflamação, resistência à insulina. Então o seu corpo vai sendo prejudicado ali no funcionamento normal dele e essa alteração, né, celular que vai causando começa a descompensar tudo. Então uma insulina, né, que tinha um efeito normal passa a não ter mais efeito. Se eu não tenho insulina, o açúcar não entra dentro da célula. Eu não consigo usar, o açúcar fica tudo parado na corrente sanguínea. Por isso que a hora que você vai lá fazer o exame de sangue, a gente está olhando é o sangue. O açúcar do sangue está alto. Exato, se está alto no sangue é porque não está entrando dentro da célula. Por quê? Porque a insulina não está fazendo o papel dela, que é justamente esse, pegar ela ali da sua corrente sanguínea e colocar para dentro da célula. Tá? Então, é por isso que acaba gerando a diabetes. Vocês já viram que diabético, né, quando às vezes já passou alguns anos ali e tal, ele começa a usar insulina, né, começa a se aplicar insulina. Por quê? Eu acabei de falar que a gente tem insulina e que o problema é que ela não liga. É porque, como ela não liga, o seu corpo estimula ainda mais a produção de insulina para tentar compensar isso. Então, o seu pâncreas fica trabalhando sempre no limite dele. Para manter ali um açúcar de 100, 120, que seria uma pré-diabetes, por exemplo, o seu pâncreas está com a insulina aqui em cima. Só que eu falo que o pâncreas não aceita muito desaforo. Vai passar um tempinho, ele vai começar a diminuir a produção de insulina dele. E a hora que ele começa a diminuir a produção de insulina,
que vai acontecer? O açúcar do sangue vai disparar lá para cima, porque agora eu não consigo nem compensar mais isso. E a hora que acabar a produção de insulina do seu pâncreas, ele não tiver mais capacidade produtiva, você vai ter que aplicar a insulina de fora, entendeu? Então, se você tem pré-diabetes, se o açúcar do sangue está um pouquinho mais elevado, cuidado, tá? Eu falo que é corrida contra o tempo. Isso tudo que eu expliquei provavelmente já está acontecendo. E quanto mais você demorar para resolver, menor as chances da gente normalizar isso, tá? Tanto é que saiu até um estudo recente no Medscape que tem estudos comparando, né, essa questão de curar a diabetes, né, dos tratamentos curativos ali, da pessoa ter diabetes, fazer um tratamento e não ter mais, né? Isso existe, acontece, eu já vi várias e várias vezes, a gente faz isso no consultório todo mês, por exemplo, a gente consegue ter algum ou outro caso que diminui a insulina, consegue até retirar medicamento, dependendo do tempo que pegar, né? Se passou muitos anos já, essa chance é menor, mas a grande maioria a gente consegue sim praticamente reverter uma diabetes. E a gente vê que o grande problema é manter isso ao longo do tempo, tá? Porque se a pessoa já virou diabética alguma vez ou era pré-diabética, ela tem um estilo de vida provavelmente que não é muito legal. E se ela não mudar esse estilo de vida, eu posso até curar ela da diabetes por um tempo. Mas a tendência é que ela volte para esse estilo de vida e volte a ser diabética. Então essa é a grande questão hoje, né? Que os estudos mostram que a cura da diabetes não é tão simples assim, porque o estilo de vida é quem vai comandar tudo isso, tá? Então tenham cuidado, tá? Façam exames de acompanhamento, né? Pelo menos uma vez por ano, meça ali a sua glicemia, se vê que tá meio ruim, vai lá resolver logo, tenta identificar a causa, por que tá ruim, o que eu tô comendo que pode estar atrapalhando, né? Se interessa aí pelo assunto, se cuide mais. Eu falo que prevenção é sempre o melhor tratamento, tá? É você se prevenir, se você esperar para gerar um problema ali seu de saúde, para você ter que usar remédio para tratar, já começa a complicar demais, tá vendo? É melhor você já resolver no início, porque daí já mata ali e acabou, né? Já resolve o problema, certo? Então falamos doenças cardíacas, pressão, diabetes. Eu coloquei uma terceira aqui que é muito comum, que é a apneia do sono, tá? Principalmente para quem está acima do peso, né? É muito comum roncar bastante, dar aquelas engasgadas no meio da noite, né? A respiração muito ruidosa. Por que isso acontece, né? O que é a apneia do sono? A apneia é ficar sem respirar do sono, porque é no momento que está dormindo. Então, você ficar sem respirar no momento que está dormindo, você tem a apneia do sono. E isso acontece várias vezes à noite, né? Tem paciente, a gente tem o aparelhinho para medir lá na clínica, né? Que faz uma análise do seu sono, período noturno, da sua oxigenação, frequência cardíaca, frequência respiratória, tudo. E tem paciente que tem 100 apneias em uma noite. Imagina, durante uma noite normal, que você deveria estar descansando, você está ficando sem respirar 100 vezes, travando sua respiração e depois volta a respirar. Não tem como isso fazer bem, né? O porquê que acontece? Por conta do peso, gente. Aí é física também, tá? Imagina, eu estou deitado aqui, o peso, né, da papada, geralmente a gente acumula gordura aqui na parte do pescoço, né? Então esse peso aqui da papada pesa na nossa traqueia, ó, bem de levinho fazendo, eu já sinto travar aqui o ar. Então esse peso vai colabar a sua traqueia, deixa ela mais achatadinha, por isso que ronca também, porque daí o ar passando num lugar que está mais fininho, ele faz barulho, né? Imagina o peso da sua barriga comprimindo para baixo, né, o seu pulmão. Então o pulmão nem consegue expandir tudo que ele poderia expandir com excesso de gordura ali. Então o que vai acontecer? A respiração mais curta e ruidosa aqui, com pouco espaço para entrar ar. Aí você vai ter esses períodos, né, que a respiração não acontece, períodos de apneia. E o que isso prejudica, né? O principal risco também é cardíaco, tá, gente? Porque você ficando em apneia, você não respira, o seu corpo libera cortisol, que é o hormônio do estresse, para ver se você dá uma acordada. Por isso que a pessoa geralmente acorda assustada ali com falta de ar. Por causa disso, liberou um pico de estresse ali de cortisol, você acorda meio assustado. Esse pico de estresse durante a noite inteira, isso vai estimular também
a noradrenalina, a adrenalina, os hormônios estimulantes do nosso corpo, começa a aumentar a frequência cardíaca, começa a aumentar a pressão, aí você vai ter problema cardíaco também, porque não está dormindo bem, porque tem excesso de peso que está causando tudo isso. Então, de novo, mais uma vez, olha a bola de neve, né? Olha a quantidade de coisa relacionada que pode prejudicar. Então, eu vou me embora, não vou me aprofundar muito, não, porque nós não vai conseguir falar nem metade aqui, tá? Eu peguei só 20, tá? Mas tem mais de 200 doenças associadas ao excesso de peso. Outro que eu coloquei aqui, osteoartrite, né? As artrites da vida, dores articulares, principalmente joelho, tornozelo, né? Aí aqui é física também, né? Por conta do peso, gente, né? Quando a gente está pisando ali no chão, quando a gente está correndo, por exemplo, não é o peso do meu corpo que eu estou sustentando, é o peso do meu corpo mais o da gravidade me empurrando para baixo, mais a altura que eu dei ali do passo. Então isso vai gerar um impacto muito maior. Tá? A gente tem cálculos aí que quase dobra o peso. Então se você tem 100 quilos, é 200 quilos que o joelho está aguentando, né? Que o tornozelo está aguentando. Aí às vezes quer correr na rua, tá tudo irregular, a calçada aqui, aí vai torcer o joelho lá, torce o tornozelo, aí dá lesão, aí não consegue mais fazer exercício. Então tem que tomar cuidado com o excesso de peso, tá? Se você tem mais de 3 dígitos, eu não oriento fazer atividades de impacto, tá? Fazer atividades tipo corrida, pular corda, espera, começa algo mais leve, perde um pouco do peso, ganhou mais confiança ali, e aí você vai melhorando e aumentando a intensidade, trocando os tipos de atividade também, tá? Para se prevenir, porque depois que já está acima do peso, o risco é maior, tá? Então, fora a parte inflamatória também, né? Muita gente tem a fibromialgia associada ao excesso de peso. Então você tem inflamação, vai gerar mais dores articulares, dores musculares também, pela inflamação, tá? Então também essa parte osteoarticular, muscular, também sofre influência ali pela inflamação, tá? O outro que eu coloquei aqui, esse é óbvio, né? A gordura no fígado. Então quando você aumenta o seu peso, o fígado ele é como se fosse o principal filtro do nosso corpo, né? Não sei se vocês sabem, mas tudo que a gente põe pela boca passa pelo fígado. A gente come, vai passar lá esôfago, pelo estômago, vai lá para o intestino, passou pelo intestino, é o intestino quem vai absorver tudo que você comeu e do intestino passa tudo pelo fígado, para depois cair na corrente sanguínea ali e ser distribuído para o corpo. Então o fígado é como se fosse o filtro ali de tudo que você come. E se você come porcaria, é o fígado quem tem que resolver, né? Então eu falo que detox, né? Essas coisas que a galera fala, suco detox, tal, não existe, gente. O detox do seu corpo é seu fígado. Então se o seu fígado está funcionando, você está detoxificado. Se ele não está funcionando, você está intoxicado. Né? Por isso a gente se intoxica, toma um remedinho para o fígado, né? Para melhorar. Exatamente, é ele que resolve o problema, tá? Então, toda aquela gordura que você está comendo está passando pelo fígado primeiro e ele armazena boa parte disso, tá? A gente tem o fígado é como se fosse um armazém, não só de gordura, como também de glicose, né? De açúcar mesmo. Quando você está em jejum, por exemplo, por que a gente não morre em jejum? Porque o fígado vai liberando o açúcar ali para manter os níveis estáveis. Então ele tem uma reserva nele. Só que se isso começa a ficar exagerado, vai começar a dar problema. Então, eu sempre dou o exemplo da picanha, né, que é mais fácil de avaliar. Pega uma peça de picanha, não tem aquela capa de gordura em cima dela? O nosso fígado é parecido, tá, gente? Você vai formando ali uma capa de gordura em cima dele, mas o grande problema é que não é só essa capa de gordura. Quando você corta a carne, tem aquela gordura entremeada na carne também. E o fígado também acontece isso. E essa gordura entremeada é a que mais vai gerar fibrose, vai mais perder função ali dos hepatócitos, né, que é a célula do seu fígado. E se você está perdendo função, vai gerando fibrose. Ou seja, a célula que não funciona mais, ela morre e fica ali como se fosse uma cicatriz. E você perdendo função hepática, isso é chamado de cirrose. Então, nos Estados Unidos, se eu não me engano, os casos de cirrose já são maiores pelo excesso de peso do que por bebida, tá? Bebida alcoólica e tal. Então também, né, o excesso de peso, a obesidade gera cirrose igual bebida, por conta dessa gordura no fígado, por conta dessa inflamação, dessa fibrose, né? Você está matando células ali do seu fígado. Então gordura no fígado tem que preocupar também, tá? Homem principalmente. Eu sempre dou o exemplo, né?
Por que que homem morre primeiro que mulher, geralmente? Porque a gente tem um risco cardiovascular maior, porque o nosso acúmulo de gordura é na barriga, é gordura visceral, e essa, para o metabolismo, é pior. Então, o nosso risco, né, é maior. Então, tomem cuidado quando começa a ganhar barriga, né? Mulher na menopausa, depois, durante a vida ali, ganha muito quadril, glúteo, seio e tal. A hora que entra na menopausa, muda o perfil corporal. Não tem mais o corpo violão, vira aquele corpo de maçã, né? Fica mais redondinho só em cima porque começa a aumentar mais barriga. Mudou o perfil hormonal, né? Então, tem que ter esse cuidado, tá? Gordura visceral tem que tratar. E o tratamento só existe um, é emagrecimento, tá? A gente ainda não inventou uma lipo do fígado, tá? Não duvido que vão inventar, tá? Mas, por enquanto, não temos uma lipo do fígado. Então, a gente tem que ir na raça mesmo, é no emagrecimento. Não tem como tirar gordura de um lugar só, tá, gente? Tirando, né, igual eu falei, lipo, procedimentos estéticos que você faz em gordura localizada, não tem como emagrecer o braço, emagrecer a barriga, emagrecer a perna. Não, o seu corpo ele vai tirar energia como um todo, né? Então você tem que emagrecer tudo para conseguir tirar a gordura do fígado também, certo? Me contem aí, tá dando para entender? Tô muito rápido, eu tô tentando falar um pouco mais rápido para falar mais coisa, né? Me contem aí o que vocês estão achando, tá legal, não tá? Me dê um ok pelo menos aí para eu saber. O próximo aqui, eu coloquei o AVC, podia até ter falado junto com o infarto lá, né? Não sei se vocês sabem a diferença de AVC e de infarto, né? O infarto é no coração, então o infarto quer dizer morte ali de célula, então posso ter infarto do coração e posso ter infarto do meu cérebro, que seria um AVC, né? Seria o derrame, né? Nas palavras mais comuns aí. Então, o AVC nada mais é do que você também acumulou gordura ali nas artérias e tal, e foi até o momento que o fluxo de sangue não consegue mais passar. Aí aquele tecido que está sendo irrigado por esse fluxo vai morrer. Então você tem ali o AVC, né? Por que o AVC geralmente deixa bastante sequela? Então a pessoa tem um AVC, aí a boca fica torta, né? Ou ela não consegue movimentar um lado do corpo. Justamente, porque quem controla todo o nosso corpo é o cérebro. Você morreu uma parte do cérebro, vai morrer o funcionamento dele ali junto. Então você geralmente tem, né, muitas consequências desse risco, tá? E o cardíaco, mesma coisa. Você morreu uma parte ali do coração, vai ter insuficiência cardíaca. O coração começa a ficar cada vez mais fraco. Então o seu risco também vai aumentando cada vez mais, tá? O Fabrício mandou aí, está ótimo, boa. Vamos lá, então AVC falamos. Câncer, né? Câncer eu vou passar meio geral, tá? Porque todos os cânceres praticamente têm relação com excesso de peso, tá? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo mais básico, câncer de mama. A nossa gordura corporal, ela também é um órgão endócrino, ela também libera hormônios. E tem algumas enzimas ali dentro que fazem conversões, né? Então, mais gordura estimula mais produção de estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, no homem, começa a dar peitinho, aquela gordurinha mais de lado, assim, isso é característica feminina. Só que como ele tem muita gordura, começa a converter a testosterona dele em hormônio feminino. E ele começa a ter característica feminina. Na mulher, o excesso de estrogênio, né, o excesso de hormônio feminino, estimula muito a glândula mamária, estimula muito o útero. Então você começa a ter nódulo ali no útero, mioma, começa a ter nódulo na mama, aí faz a mamografia lá, vem o nó, é benigno, mas aumentou, vamos fazer a biópsia, aí começa aquele rolo. Isso tudo vindo por conta do excesso de peso, ele tem grande influência nos fatores de risco para desenvolver esses cânceres, tá, gente? Eu não estou falando aqui coisa que eu estou inventando, tá? Isso já tem estudo, tem muito tempo, e a gente vê cada vez mais essa relação, tá? Muito pelo contrário, né, de não ter relação. A gente vê que cada vez essa relação se fortalece ainda mais. O excesso de peso, alimentação, falta de exercício, alimentação ruim, né? Você prejudica demais ali no seu risco. Começa a ficar cada vez mais arriscado a sua chance de desenvolver aí os cânceres, tá? Então tem câncer de intestino também, se a alimentação não é legal, não come nada de fibra, fica ali resto de comida parado dentro de você 3, 4 dias, né? Quem aí que vai no banheiro
a cada 3, 4 dias. Isso é muito comum e a pessoa acha que é normal, tá? Isso não é normal, gente. Intestino é cano de passagem, não é reservatório. Comeu, tem que sair. Então imagina, 4 dias você deixa no lixinho da pia da cozinha lá um alimento que raspou do prato ali, alguma coisa, de um dia para o outro já tem que jogar fora, porque fica podre, né? Imagina dentro de vocês, 4 dias. É a mesma coisa, vai ficar podre também, né? Então você gera muita inflamação ali no seu intestino, inflamação gera ali resposta imune, reprodução, né, contínua de célula para repor esse tecido que está sendo machucado, uma hora ou outra sai uma célula meio estranha ali e vira um câncer. Então tem que tomar cuidado, alimentação, comer fibra, né, hidratação para o intestino funcionar bem, exercício físico para o intestino funcionar bem. Então você vê que está tudo organizado. Ó. A Camila mandou a cada 5 dias, pois é, muito tempo, gente. A Camila fica enfesada provavelmente, né? A gente chama de enfesado, que você fica irritado, porque a barriga fica mais estufada, fica meio irritado, fica incomodando, né? Você vai no banheiro, você sente até um alívio ali. Então, essa é a ideia, de tentar buscar, né, um ritmo intestinal de pelo menos ali diário, dia sim, dia não, seria o ideal. Aí, Camila, focar em fibras, tá? Comer bastante fibra, folhas, eu indico bastante o psyllium, tá? Psyllium, põe no Google lá, psyllium. Ele é o que tem uma das maiores quantidades de fibra por grama, uma colher de sopa por dia dele ali com iogurte ou com alguma coisa assim, já vai ajudar, e tomar muita água, tá? Para não deixar ressecar essas fezes aí também. Então, ajuda bastante, tá? Então, tomem cuidado, gente, não fica dando bobeira, não, é o que eu falei, é melhor você fazer uma estratégia de prevenção, né? Melhor ter um trabalhinho agora para se prevenir do que depois o trabalho que vai dar para tratar uma doença como um câncer, por exemplo, que a gente sabe que é muito complicado. Tá? Pus aqui também sobre infertilidade, né? Então lembra que eu falei que a gordura produz hormônios, que a gordura também é um órgão endócrino, então ela vai atrapalhar também, produzindo hormônios, a sua produção hormonal. Então, na mulher principalmente que tem um ciclo, né? Mulher tem ciclo hormonal, sobe um, depois cai outro, aí estimula, aí ovula, aí sobe progesterona, depois cai a progesterona, sobe estrogênio. Então, existe uma arquitetura hormonal. Se você começa a desregular demais isso, aí começa o ovário policístico, né, endometriose. Endometriose é estimulada por estrogênio. Subiu um monte de estrogênio pelo excesso de peso, endometriose. Né? Se você tem estímulo ali da resistência à insulina, esse é o principal fator da síndrome do ovário policístico. Então você começa a ter problemas ali de fertilidade também, problemas ginecológicos, né? Aquele ciclo menstrual que sangra por 10 dias seguidos, aquele volume enorme de sangue. Aí perde um monte de sangue, perde tudo ferro, fica parecendo um zumbi, né, gente? Não consegue, não tem energia para nada, não tem energia para fazer exercício físico, não quer fazer nada da vida mesmo, fica até depressivo. Por quê? Porque está tudo desregrado, tudo desregulado. Então tem que tomar cuidado. Pus um pouco da parte psicológica, depressão, ansiedade, né? Os fatores psicológicos também têm grande influência. A resistência à insulina também vai mexer com a nossa parte de neurotransmissores, né? Então, hormônio do bem-estar, serotonina, se ela não está agindo direito, não está tendo uma boa produção, a gente começa a ficar ali com humor mais depressivo, mais estranho, né? Ansiedade vem muito ali da dopamina também, de desejo, né? De ter vontade de fazer as coisas. Com tudo desregulado ali, você não começa a não ter mais vontade de fazer as coisas, não vê mais motivo, né, de fazer, começa até a perder a vontade de fazer coisas que você gostava antes, né? Então essas oscilações de humor também pode acontecer por conta de resistência à insulina, por conta de inflamação do corpo, tá? Então esses distúrbios psicológicos também têm a ver com a obesidade. Fora o fator social, né? De ter vergonha, não quer vestir uma roupa, vai comprar roupa, não é a que você quer, só o que cabe, aí vai pra praia e fica se escondendo. Isso não é saudável pra gente, tá? A gente é feito para viver em comunidade. Se eu sinto vergonha de viver em comunidade, isso vai me deprimir, isso vai me restringir muito ali na parte de socialização, né? Um dos pilares da medicina do estilo de vida é a socialização. E se você tem vergonha de se socializar, você está perdendo um dos pilares ali de ter uma vida mais saudável. Então, isso conta muito, tá? E eu posso dizer com tranquilidade
que 90% dos pacientes chegam na clínica para tratamento de obesidade por conta da parte estética, que depois acaba virando saúde, e não tem problema nenhum, tá? É ótimo, que bom que teve um problema estético que te trouxe até aqui. Agora, as pessoas que vêm por realmente preocupar com a saúde, com tudo isso que eu estou te falando, eu sei que é a minoria, gente, é menos de 10%, tá? Só é a pessoa que acabou de infartar, que o cardiologista já falou, ó, o próximo você é caixão, não tem mais o que fazer. Aí o cara vem correndo, fala, preciso emagrecer urgente porque infartei e já tá tudo ruim. Ou tá com diabetes, aí já não tá conseguindo mais controlar, tá passando mal. Então é a minoria, né? Mas chega desse jeito pra gente, né? Vocês têm que entender essas questões, tá? Próximo que eu pus aqui, Alzheimer, 8h30, já passou meia hora, gente. Cheguei nem na metade. Alzheimer é a diabetes tipo 3. Quem aí já ouviu falar que o Alzheimer é a diabetes tipo 3? Exatamente, tem a ver com açúcar no sangue, tem a ver com resistência à insulina, tem a ver com formação, né? A gente chama das placas amiloides lá nos nossos neurônios. Isso vai diminuir sua capacidade cognitiva. O excesso de peso tem relação com Alzheimer. O excesso de peso tem relação até com Parkinson. Então, doenças neurológicas têm relação com excesso de peso. Tem que tomar cuidado. Quem tem parente aí que teve Alzheimer, teve Parkinson, geralmente morre de medo por causa disso, né? Que o parente ali, não, meu pai, meu tio já teve, eu morro de medo de ter também, porque é triste, né, gente? A gente vê ali, a pessoa não lembra de nada, não consegue fazer as atividades básicas ali do dia a dia, e talvez pudesse ser ali prevenido, né? Lógico que tem a parte genética, tá, gente? Não estou falando que o grande causador de tudo isso é a obesidade, ela é a única e exclusiva causa. Não, a gente está falando aqui que o estilo de vida é a causa e que estar acima do peso você acelera esse problema. Tá? Isso que eu estou falando aqui para vocês. A Neide mandou aí, ó, live necessária. É isso aí, trazer um pouquinho da realidade aqui. Tati deu risada. Vamos lá, próximo. Doença de vesícula biliar, né? Essas doenças hepáticas ali, a vesícula. Quando você come mais colesterol, você forma mais ali o líquido, né, que fica ali dentro da vesícula, que é o líquido que depois cai no intestino, que ajuda a gente emulsificar ali a gordura, tá? Então, se você come mais colesterol, com muita gordura, vai ter mais formação ali e pode entupir realmente ali a sua vesícula, né? E você vai ter que tirar ela fora. Aí, tirando ela fora, você vai atrapalhar a sua digestão. Aí começa a entrar aquele rolo de novo, né? Então, tomem cuidado com a alimentação. Doenças pulmonares, a gente até falou já, né, da parte de apneia do sono, que seria uma questão pulmonar também, mas aqui de doenças inflamatórias, asma, né, DPOC, essas doenças pulmonares podem ser pioradas pelo excesso de peso. Uma pela parte física que a gente falou, que o peso, né, pesa, então você restringe a sua capacidade cardiopulmonar ali, pelo tecido mesmo, você tem que sustentar um peso em cima do seu tórax, tá? Então isso já prejudica, e fora a inflamação, que a asma, querendo ou não, é uma doença inflamatória. O seu pulmão, né, os seus brônquios ali, eles inflamam e constringem. Aí você começa a tossir, falta de ar, usa a bombinha para broncodilatar ali para conseguir voltar a respirar direito, né? Então é um processo inflamatório ali. Uma pessoa que é inflamada com asma vai piorar muito a asma, vai ser muito mais difícil de controlar. Aí para controlar, taca a bombinha de corticoide. Aí corticoide aumenta mais o peso ainda e vira um ciclo de novo. Por quê? Porque não foi na causa do problema, né? O que vai resolver a asma, lógico, tem todo o tratamento que está incluso ali, toda a mudança do estilo de vida que tem que fazer em casa, né? Tirar cortina, tira tapete, né? Começa, quando for guardar a roupa, guarda dentro de saco, não deixa ali no guarda-roupa para não pegar ácaro, nada. Mudança do estilo de vida, mas tem o fator ali do excesso de peso que atrapalha, tá? Então, também tomar cuidado. Doença renal eu pus aqui, não sei quem estava aí no começo da live que pegou que a gente estava falando lá, que quando eu estou acima do peso, eu gero resistência à insulina. Meu açúcar do sangue sobe, minha insulina vai subir, isso tudo vai gerar retenção, né? Vai aumentar ali a quantidade de líquido dentro dos meus vasos, e para caber esse monte de líquido eu tenho que aumentar a pressão ali, e aumento de pressão para o rim
começa a dificultar o trabalho dele, porque ele é um filtro bem sensível. Aí você está tacando sangue lá para ele filtrar na marra, na força, porque a pressão está mais alta. Aí ele tem que compensar isso. Ele fala, peraí, eu não posso deixar passar tanto sangue, senão ele não vai jogar fora coisa que não pode. Aí ele fica tentando segurar essa pressão. Você vai lesionando lesões, vai lesionando células ali do seu rim. Aí, insuficiência renal. Então, mais um fator aí para a lista, né, de problemas ali de estar acima do peso, tá? Fora, né, a parte metabólica, inflamação, sistema imune acomete bastante o sistema renal ali, quando vai célula imune, né, a gente chama de imunocomplexos. O sistema imune ligado ali a outras proteínas, eles vão se depositando ali no rim também, gerando ali uma perda de função. Então, tomem cuidado com o rim, bebam bastante água, né? Pus aqui a parte do estômago, né? Eu pus gastrite e refluxo. Isso é muito comum, tá? Posso dizer que a grande maioria tem gastrite e refluxo, que tem alimentação ruim, porque essa é a causa do problema, né? Quando você tem ali uma alimentação com volume de comida mais exagerado, a acidez gástrica não dá conta de resolver tudo isso, você fica com comida parada mais tempo ali dentro do seu estômago, comida parada ali mais tempo, vai machucar toda a mucosa. Aí começa a dar aqueles arrotinhos que sobe aquele líquido ali queimando, né? Aquele líquido ácido do estômago sobe para o esôfago. O esôfago ele não consegue ter proteção para ácido, porque o esôfago não tem ácido. A gente tem uma válvula aqui justamente para não deixar esse ácido voltar, só que a comida está parada ali dentro, não consegue ser digerida, tem o excesso de peso, que a pressão abdominal é maior, empurrando isso aqui de volta para cima, começa a ter refluxo, começa a ter gastrite, os problemas gastrointestinais, tá? Tem que ter esse cuidado também. Ó, Camila perguntou aí, tem exame para saber resistência à insulina? Sim, pode fazer exames básicos, tá? Glicemia, que é o açúcar do sangue, ali, a glicemia em jejum, 8 horinhas de jejum, e colhe ali o açúcar do sangue. Hemoglobina glicada, esse acredito que seja o mais importante, tá? Hemoglobina glicada é a média do açúcar do sangue dos últimos 3 meses. Então ali já dá para ter uma boa noção. Dá para dosar insulina também, tá? Tem o índice OMA, que a gente usa bastante, que é um cálculo com a insulina, hemoglobina glicada, glicemia. Então, exames de sangue são básicos, tá? Não é nenhum exame especial, não, para identificar isso, ok? Pus aqui também da síndrome metabólica, né? Aqui até volta um pouquinho lá para a parte das doenças cardíacas. Síndrome metabólica é quando você tem um apanhado de alterações ali que aumentam ainda mais o seu risco cardíaco, né? Então tem lá a pressão começa a ficar um pouco mais alta, o açúcar do sangue começa a ficar mais alto, a circunferência abdominal é maior, né? Você pode ter ali uma diabetes associada, não só o açúcar alto, mas também uma diabetes, triglicerídeos mais elevados, o HDL, que é o colesterol bom, mais baixo. Quando você soma tudo isso, né, a pessoa tem tudo isso ao mesmo tempo, a gente chama de síndrome metabólica. Então, risco cardiovascular altíssimo, né? Eu falo que é os pacientes bomba relógio, tá só esperando para explodir, né? Vai surgir alguma coisa aí que vai prejudicar a saúde dele. Então, corrida contra o tempo, sair correndo, resolver isso, trabalhar com prevenção, não ficar esperando ter problema para resolver, né? Eu coloquei gota aqui também, a gota vem lá do ácido úrico, né? O ácido úrico é um metabólito também da alimentação. Muita gente come bolacha, biscoito, essas coisas, tem o ácido úrico elevado e acha que o ácido úrico vem só de bebida alcoólica, mas não, tá? Um dos principais geradores ali de ácido úrico para o nosso corpo é o xarope de milho, que é muito usado para adoçar os alimentos industrializados, né? A frutose da fruta também tem ácido úrico na sua formação ali. Então tem que tomar cuidado com os exageros, tá? Ah, eu não posso tomar suco então? Não, não é isso que eu estou falando, né? É quantidade, tá? A grande questão é quantidade. Se eu fosse te dar um saco de laranja, você chupa quantas laranjas de uma vez só? Umas 2, 3 laranjas? Agora, você vai fazer um suco de laranja, você espreme umas 6 laranjas para dar um copo. Então é a mesma coisa que você estivesse comendo 6 laranjas. Esse que é o problema do suco. Você perde noção de quantidade. Não tem problema comer fruta e nem tomar o suco, desde que você controle as quantidades, tenha um mínimo de noção ali para não ter exagero, bom?
Pus aqui de gravidez também, a gente falou, né, das complicações lá para a mulherada, né, do ciclo menstrual, que altera bastante, altera a parte hormonal e também vai prejudicar na gravidez. Você não vai conseguir engravidar acima do peso, já é muito mais difícil, tá? E eu falo que a gente consegue engravidar fácil, porque as mulheres que estão em tratamento conseguem engravidar a hora que emagrece. Aí parece que foi o que você fez que conseguiu que ela engravidasse, mas não, foi ela ter perdido peso e melhorado todo o perfil metabólico ali dela, facilitando a gestação, tá? Então isso acontece muito, tá bom? E lógico, os riscos, né, de quando você vai lidar ali com uma gestante obesa, ela já entra como gravidez de alto risco, tá? Índice de massa corporal acima de 30 com gestação, gestação de alto risco, gravidez de alto risco, risco de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, aqueles aumentos de pressão durante a gestação, né? Então você já está gerando um problema para o seu filho sem ele nem ter nascido, coitado. Né? Então, prevenção, gente, não deixe isso acontecer, se planejem, né? Busque ajuda, busque emagrecer, melhorar, aí vai ter a gestação mais tranquila, não vai ter nenhum problema, né? Dá para acompanhar isso legal. Então tem que trabalhar com prevenção, tá? E por último aqui eu deixei para os homens, né? O hipogonadismo, né? Que é a diminuição da testosterona aí dos homens, tá? Isso também é muito comum, uma das coisas que a gente mais pega aqui no consultório, que é justamente, como eu falei, a gordura é um órgão endócrino, libera hormônios, e hormônios que nem são tão comuns assim no homem, que é o estrogênio, né? Que é o hormônio feminino, o homem tem também, mas é uma quantidade baixa. Com excesso de peso, isso aumenta muito. Então, esse excesso de estrogênio vai desbalancear o seu eixo de produção de testosterona, a sua hipófise vai diminuir a sua testosterona. A gente chama de hipogonadismo hipogonadotrófico, né? Quando a testosterona baixa, porque a sua hipófise não está mandando sinal para o testículo. O testículo até funciona, mas esse sinal está inibido. Então vai te trazer problemas também para ter filho, né? Diminui a espermatogênese, diminui o número de espermatozoides, vai ter problemas ali com a ginecomastia, igual eu falei, isso começa a ter alterações do corpo. Isso atrapalha muito, tá? Libido, disposição, vai tudo embora, a gente fica sem energia mesmo, né? A testosterona é o nosso principal hormônio. No homem, a quantidade de testosterona é alta. Na mulher, ela tem estrogênio, que é o hormônio feminino, mas ela não tem os níveis que o homem tem de testosterona. Então, nossa base hormonal é a testosterona. Aí você pega um homem que deveria ter 600 de testosterona, tá com 100, 160, 90 eu já vi. Ele tem um hipogonadismo, tá sem testosterona nenhuma. Não tem nem razão para viver mais, né? Você acaba com o homem mesmo. Então precisa ser ajustado, precisa perder peso para resolver isso, dá para a gente estimular esse eixo. Então dá para tratar, tá? Essa é a ideia. Bom, vou abrir aí, acho que deu para falar bastante coisa. 8h40, vou abrir um pouquinho aí para vocês. Querem mandar alguma dúvida, algum comentário aí sobre a nossa live? Gostaram? Deu para esclarecer um pouquinho? Sabiam, né, de todas essas alterações que eu falei? Me contem aí nos comentários. Eu estou gravando tudo aqui para a gente fazer um resumo. E quem estiver lá na nossa comunidade, eu vou mandar um resumo da nossa live aqui, tudo por escrito lá para quem tiver interesse, dar uma lidinha depois de novo, ter isso guardado, que acho que é interessante, né? O conhecimento nunca é demais. Para entrar na comunidade lá tem o linkzinho no meu Instagram, tá? No link da bio ali, você clica, tem lá consulta, a comunidade Transforma-se, só clicar lá e entrar, tá? A Vera mandou aí uma informação boa, beleza. Deixa eu ver se eu não pulei nenhuma pergunta aqui. Falei bastante coisa, hein? Ninguém tem dúvida? No início foi só o pessoal mandando ali, a Berna estava aí também, boa noite. O Olavo, boa noite. Beleza. Bom, gente, então fico à disposição, né? Toda semana aí, para quem me acompanha sabe que eu abro a caixinha de perguntas ali nos stories. Mandem lá sempre as dúvidas, eu sempre respondo todo mundo. Se tiver vergonha, não quiser mandar lá, manda no direct, não tem problema. Também sempre tento ajudar o máximo que eu posso, tá? O Edward tá aí também, valeu.
paciente manda super bem. Então é isso, tá? Espero ter ajudado um pouquinho vocês aí, espero que tenham entendido um pouquinho dos riscos, né? E busquem a prevenção, né? Busquem aí se cuidar mais, tenham o tempo de vocês, o tempo para o corpo de vocês também, exercícios físicos, né? Tenta organizar melhor a rotina para não ter problema depois, né? A gente tem que trabalhar sempre com prevenção, tá bom? Então, ótima noite, bom descanso para todo mundo, muito obrigado aí pela presença de todos. Vou deixar a live salva. Se você achar que tem alguém importante aí que precisa saber dessas informações que eu passei para vocês aqui, você pode encaminhar para ele lá. Talvez você ajude ele a despertar aí essa motivação para melhorar. Tá bom? Ótima noite. Tchau, tchau.